Acho que em qualquer época da vida, da pessoa tem uma experiência profunda com o amor de Jesus e ela conhece o mundo. Acho que nós precisamos apresentar para as pessoas o mundo real, o mundo que sofre, né, as várias realidades que estão ao nosso redor, a juventude, a droga. Hoje, um dos grandes desafios da nossa geração é o tráfico de seres humanos, de pessoas. Então, mulheres são escravas sexuais, crianças, meninas de 10, 11, 12 anos são escravas sexuais no Brasil, né? Então, eu vejo que nós precisamos apresentar a mazela, a dor do mundo para todas as pessoas, né? A gente vendo a dor do mundo, a gente vai sentir um pouco melhor a dor do coração de Deus. Aí fica mais fácil nós entendermos como que nós podemos ser utilizados como resposta de Deus para o mundo doente, né, para um mundo em que a iniquidade aumenta mais, em que o pecado aumenta mais. A gente se sente com uma grande honra por poder abandonar algum estilo de vida e abraçar um outro estilo de vida, né? Eu sempre me mirei muito, eu fui católico praticante antes da minha conversão protestante. Então, esse imaginário católico fez parte da minha formação. Eu sempre achei muito bonito, né? Porque o sacerdócio católico, ele implica a uma grande renúncia, né? Ele tem que fazer voto de obediência, de castidade e de pobreza, né? Ele faz esses votos. E eu me lembro, há um conto da literatura russa que eu acho muito bonito, do século XIX, se não me engano, o autor é Leônidas Andreiev, né? Ele conta essa história, até interessante, fala a conversão do diabo. É um padre no interior da Itália, no século XIX. Há um momento, assim, a gente lê algumas coisas, a gente não esquece, se esquece, né? Ele sobe na torre da igreja e ele avista ao longe a sua cidadezinha original e ele fala: abandonei meu único amor da minha vida para servir a Jesus. Né? Então, eu acho que essas histórias dos que nos precederam, eles deram sangue, né? Os missionários que vieram para o Brasil no século XIX, né? Eles largaram tudo, né? Eu me inspiro muito nos missionários estrangeiros que nós temos no Brasil. Nós temos na Caverna, nós temos na Jocum, missionários que largaram um estilo de vida confortável na Europa e hoje trabalham nas nossas favelas, trabalham com as nossas crianças. Nós temos os holandeses que trabalham com as crianças com HIV na Jocum de Santa Teresa, bairro Santa Teresa. Então, sim, essas pessoas nos inspiram muito e eu vejo que essas realidades, o conhecimento delas ajuda qualquer pessoa, o jovem, o empresário, o pai de família, a entender, não é isso o meu chamado, não é? Aí fica fácil essa transformação, abraçar essa nova realidade, se sentir bem e realizado assim. Entendi. E eu acho que, Serginho, há dois princípios muito importantes para esse assunto de largar tudo, né? Disposição e convicção. Eu acho que se estivermos disponíveis àquilo que o Senhor tem falado ao coração, você vai ver, eu estava no meio da minha faculdade de Sistemas de Informação, do meu sonho pessoal para ser cumprido, e de repente Deus me chamou. A disposição do meu coração em ouvir e obedecê-lo, né, foi algo de prontidão. Mas graças a Deus que além da disposição em ouvir e obedecê-lo, eu tive a convicção. E algo que eu tenho aprendido é que a convicção é algo crucial para nossas vidas, é fundamental. Por quê? Porque quando você toma uma decisão, por exemplo, de deixar tudo, no nosso caso de alguns de nós aqui, na sua cidade, para ir para outro lugar, acreditando que o que você está pensando foi Deus que trouxe para o seu coração, é só convicção. Por quê? A convicção ela é assim. Quando você passa pela primeira dificuldade, depois que você tomou a decisão, é ela que vai te segurar naquela posição. Ou seja, depois que eu larguei tudo na minha cidade, vim para Belo Horizonte para fazer seminário, né, as coisas não fluíram assim, uau, né? As dificuldades aparecem, mas quando você tem convicção, eu tive convicção de que aquela decisão eu tomei com a disposição de obediência e criei que foi Deus quem falou para mim aquilo. Então, se eu tomasse aquela decisão na dúvida, o primeiro ventinho que passasse, eu iria colocar em xeque a decisão que eu tomei. E acima de tudo, que seja uma convicção consciente, né?
é sempre importante isso também, que a gente tenha essa convicção, mas que seja uma coisa... Até um padrão racional na coisa aí, né? Porque às vezes a pessoa se lança também e não se capacita não procura o mínimo de capacitação para fazer aquilo. E aquele momento que seria... E aquele chamado importante se perde no momento inoportuno, né? É importante a gente saber, sim, mas eu vou saber também otimizar a oportunidade. Eu vou um pouquinho na questão até do tempo do cumprimento dessa chamada. E eu vou um pouquinho para a gente pode otimizar essa oportunidade também, né? Exatamente. E além, né, fazer melhor no tempo certo. Mas no tempo certo, porque eu acho que aí também é para atender o chamado tem o tempo. Mas, Serginho, olha só, a gente está falando disso, de racionalizar, de customizar e tal, mas existe um contraponto muito importante. Quando Deus chama Abraão assim, olha, você vai sair da sua terra, da sua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Muitas pessoas têm um chamado, recebem um chamado de Deus. Muitos jovens que até estavam em condições semelhantes do que a minha, do Gustavo ou de algum outro colega aqui, recebem e sabem que é Deus que está falando, mas querem que Deus fale assim, ó, tá bom Deus, você está me chamando daqui, eu sei que é para ir, que é para sair, mas para onde que é, como que vai acontecer, qual vai ser meu emprego, quanto que eu vou ganhar por mês, o que vai acontecer. Tem gente que quer ver o fim do filme mesmo do início, né? Pois é, aí é onde e o chamado tem a ver com perder, né? Não ganhar, né? Você está abrindo mão da sua vida, né? Você está se entregando, né? A pesca maravilhosa, né? De Jesus ali com os discípulos. Chamou eles, vamos lá, teve uma experiência na profundidade lá das águas, que eu creio nisso, a experiência profunda com Deus. A fé sempre vai por ser... exemplo, A fé sempre vai ser o maior combustível disso aí, né? O melhor combustível disso. Sabe o que eu ouvi, Serginho, quando eu divulguei, vamos dizer assim, sabe o que eu ouvi quando eu divulguei que ia sair da minha cidade e vir para Belo Horizonte? Primeiro, na fábrica onde eu trabalhava, Leandro, você está doido, daqui a alguns anos você vai estar aqui bombando dentro dessa empresa. Eu fiquei 2 horas conversando com a psicóloga antes de ser demitido. Não, quando eu também pedi demissão para vir para trabalhar, fazer seminário, trabalhar, meu chefe falou, não, eu acho que ele só me demitiu, tá doido. me mandou embora com os meus direitos, porque ele achou assim, esse cara ele vai passar tanta dificuldade que eu tenho que dar uma força aqui, eu tenho que dar essa mãozinha. Para mim também aconteceu isso. Mas aí é que está. Para atendermos esse chamado, gente, o que é o grande detalhe aqui que a gente pode pensar? Deus só chama jovem, que não tem nada aqui, a perder. O Átila falou sobre chamada é uma forma de perda também. E Deus também só chama quem está falido, porque isso é uma máxima que às vezes acontece. O empresário fulano de tal, ele tinha uma grande empresa, faliu, se converteu e Existem pessoas que pensam assim, a minha segunda opção é quando eu não tiver nada. Mas você percebe, até na história bíblica também, e na vida de muitos de nós, eu conheço um pouco da vida do Gustavo, ele conhece um pouco da minha, nós saímos da nossa cidade no nosso, vamos dizer assim, no nosso melhor tempo. No ápice, não foi a segunda opção, se não der certo minha carreira aqui, se não der certo no meu emprego, se não der certo na minha cidade, aí eu saio e vou para lá. Não. Marcos capítulo 10 fala da história de um jovem rico, ou seja, ele tinha uma estrutura, ele tinha coisas. Né? E de repente ele começa a querer seguir Jesus, a sua intenção é boa, a sua vontade, o seu desejo, mas Jesus fala algo que o confronta com a realidade dele. Exatamente o que o Átila falou, um negócio chamado renúncia. Renúncia. Né? Você só renuncia algo que você tem, você só perde algo que você tem. É interessante que a gente não pode padronizar, né? Eu estava até pensando, né? Ao mesmo tempo a gente tem este exemplo do jovem rico, que Jesus fala, largue tudo que você tem, venda e me siga. E por outro lado a gente tem um endemoniado gadareno, que ele quer seguir a Jesus, Jesus fala não, volte e fale para os seus tudo aquilo que eu fiz por você. Né? Então acho muito interessante a gente entender isso. Para muitos o chamado vai ser continuar, né? Mas eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento e falar que a maioria já tem muita gente anunciando para os seus. Né? A seara é grande, são poucos trabalhadores, né? É muita gente que já está fazendo isso na sua casa, né? No seu ambiente, na sua terra, escola, na sua parentela. Né? Isso não é necessário mais, né? Fazer o que Jesus mandou para o gadareno.
né? Agora, o que Jesus falou para o jovem rico, isso é necessário, né? A gente vê que a carência missionária é cada vez maior no mundo. A gente vê que a Europa, que evangelizou grande parte do mundo em outras gerações, hoje ela clama que o Brasil mande missionários. Então a necessidade é muito grande de pessoas que entendam isso, que realmente possam largar tudo e obedecer ao ID de Deus.